Aleluia. Aleluia. Obrigada. Que hoje eu fiquei na salinha do ministro. Aí eu não queria roubar a concentração de vocês na experiência REM e vim aqui para frente, né? Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Amém. Vamos começar. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por esse culto, obrigada, Pai, por esses ensinamentos. Nós sabemos, Pai, que todos os dias que nós vemos aqui para a igreja, nós podemos aprender, Pai, a sermos filhos melhores, a como fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai, a como nos posicionar diante das circunstâncias, das coisas. Obrigada, Pai, porque os ensinamentos de hoje, eles não vão ser roubados, Pai, mas eles vão ficar consolidados no nosso coração. Nós vamos agarrar essa palavra, Pai, a fim de que possamos praticar, Pai, em todo o tempo oportuno. Obrigada, Pai, porque a sua palavra, ela é zelo para as nossas vidas. Obrigada, Espírito Santo. Sou o Senhor, o culto é seu, e eu sou um canal desobstruído para fazer e falar aquilo que tiver que fazer e falar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Já sei que o tema já está aí. E hoje, querido, nós vamos de um ensino um pouquinho mais clássico. Então, você vai ter que pegar junto comigo, pensar rápido, porque tem muita coisa para eu falar. Amém? Praticamente, nós acabamos de ter uma experiência Rema. E a gente vai ter no Rema uma matéria chamada Manifestações do Espírito. Essa matéria, querido, você pegar Manifestações do Espírito, como ser guiado, você pegar unção e ministério prático, você não tem o que dizer, não tem como a sua vida ser a mesma, não tem como você ser um cristão igual você era anteriormente com tanto conteúdo. Mas também não tem como essa pobre ministra pegar aqui 4 matérias do Rema, tacar num dia só para você e a gente conseguir extrair tudo que tem lá no Rema, amém? Então, se você vai, eu espero muito que você fique com aquele gostinho, eu queria saber mais. Para você ir lá no final do culto, lá no estande do Rema. Amém, aleluia. Nós vamos começar, queridos, antes da gente chegar lá nos dons do Espírito, nós precisamos falar de algo importante, que é a ação do Espírito Santo. Nós temos a ação do Espírito Santo dentro de nós e nós temos a ação do Espírito Santo sobre nós. Se você está aqui, você já aceitou a Jesus, dentro já está resolvido. Amém. A ação do Espírito Santo dentro de nós, quando nós aceitamos a Jesus, ele vem morar aqui dentro e está tudo resolvido. Só que nós temos também a ação do Espírito Santo sobre nós. E para isso, nós precisamos de um revestimento de poder. Amém? Ou que alguns vão chamar de plenitude do Espírito Santo. Quem aqui? Você gosta de ter as coisas pela metade? Se eu falar para você, tem um bônus, se você fizer tal coisa, você ganha R$1.000. Mas se você fizer tal coisa, você ganha 10.000 e é só um complemento. Quem aqui vai falar assim, não, os 1.000 tá resolvido. Não, nós vamos para os 10.000. Vocês lembram do show do milhão? Você quer arriscar para... Então, você precisa arriscar para viver a plenitude do Espírito Santo, que é a ação de quando nós somos cheios do Espírito, batizados pelo Espírito Santo. Quando nós vemos ali Jesus falando com a mulher samaritana, ele está falando sobre você nascer de novo. Então, o Espírito Santo dentro, em relação à sua salvação. Nós vamos ver. Você não precisa abrir ainda. João 4, 13, 14, se quiser anotar, você fique livre. Normalmente, eu estou usando a versão NVI. Diz assim, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Querido, o que te põe lá na vida eterna é você ser salvo por Jesus Cristo. Amém? Então, aqui nós estamos falando do Espírito Santo dentro. Mas também nós vamos ver em 1 Coríntios 3,16. E aqui, quando a gente fala assim, muitas vezes nós falamos assim, o Espírito Santo mora dentro de você. E você fica assim, mas não é possível. Como que funciona isso? 1 Coríntios 3,16 fala claramente. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?
Querido, o Espírito Santo está aí dentro. Onde você está indo, você não deixa ele fora. Amém? Você carrega ele para todo lugar que você vai. Então, onde você pisa, Deus pisa. Amém? Essa é a ação do Espírito Santo dentro. O que o Espírito Santo dentro de você faz? Ele testifica que você é filho de Deus. Vá falar para alguém que tem convicção da salvação, filho, que vai para o inferno. Sabe aquela pessoa que você vai conversar e ela sempre acha que todo mundo vai para o inferno? Que todo mundo é pecador, lá, lá, lá. E ela fica, não, mas você é pecador. Você fala, não, eu vou para o céu. Você, eu não sei o que você está querendo, mas eu tenho certeza da minha salvação. Amém? E, querido, isso é um ensino e é uma realidade que precisa ser muito clara na sua mente para que você não viva condenado. Se você tiver dúvida para onde você vai, o diabo te engana muito fácil. Porque nem o básico você está tendo convicção. Então, nós precisamos ter convicção de que nós somos filhos de Deus. Também é essa unção que a Bíblia fala, do Espírito Santo dentro, que nos ensina todas as coisas. E nos guia. Então, essa é a primeira ação aí do Espírito Santo dentro de você. Mas tem uma ação que é do Espírito Santo sobre, um revestimento de poder. Quando a gente vê em Lucas 24, 49, diz assim: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Quando a gente fala revestido, vou usar um exemplo que é meio nojentinho, mas pensa nos órgãos que você tem aqui por dentro. Eles estão dentro. E a sua roupa? Fora. Mas ela está em você? Sim. Então, dentro e sobre. Então, nós temos o Espírito Santo dentro, mas você também é revestido. Essa roupagem do poder do Espírito Santo, ela também precisa estar em nós. Amém? Não é opcional, querido. Você não pode sair por a rua só com os órgãos dentro e sem a roupa de fora. Pensa nessa situação. Se você até agora achava que não ter o Espírito Santo sobre não era importante você ser cheio, saiba que você está só com os órgãos dentro. E a gente precisa ser revestido. Amém? Então, você não vai esquecer desse exemplo. Ser cheio do Espírito Santo, ele também vai trazer benefícios para a nossa vida. Mas, quando você tem o Espírito Santo dentro, beneficia a si próprio, basicamente. Mas quando você tem sobre, querido, é para aquilo que está em você atingir as outras pessoas. Então, quando nós vemos a plena manifestação do Espírito Santo, nós vemos os dons espirituais em ação, ele não é para você. A maior parte das vezes ele é para o outro. Amém? Então, nós precisamos também. Claro que pode acontecer de você ter uma revelação, alguma coisa pessoal, mas normalmente, a maior parte das vezes, nós temos para os outros. Amém? Então, é um jeito de você atingir, de você alcançar, de você frutificar, ser útil para o corpo de Deus, para o corpo de Cristo. Amém? Então, nós vamos lá. Ser cheio do Espírito, ter o Espírito dentro, ele vai trazer benefícios individuais. Mas você ser pleno, ser cheio do Espírito Santo. Queridos, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa. Quando eu estava estudando, o Espírito colocou algo no meu coração. A igreja está tratando batismo no Espírito Santo, falar em outra língua, como um acessório. E, na verdade, ele é uma ferramenta. E talvez você não tenha pensado na diferença do que é ser um acessório e do que é ser uma ferramenta. Mas um acessório, ele pode ser simplesmente um adereço estético, que não tem função. Ele pode ser simplesmente para que as pessoas vejam. Mas ser cheio do Espírito Santo, querido, não é um acessório, não é um penduricalho que Deus quer na sua vida. Ele é uma ferramenta importante para você cumprir o seu papel no corpo de Cristo. Para você viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia! Nós vamos ver em 1 Coríntios, esse eu gostaria que você abrisse. 1 Coríntios 14, do 1 ao 4. Primeira Coríntios 14, do 1 ao 4. Sigam
o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, nós vemos aqui que o Espírito dentro de você, ele vai ter a questão da salvação, mas nós vemos que você pode orar em outras línguas. E, queridos, faz parte do batismo do Espírito Santo você orar em outras línguas. E quando você o faz, ele tem uma ação ali que é individual, que é você poder orar mistérios com Deus, que a Bíblia fala, mas você orar coisas que você não sabe, mas você está orando a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você está edificando você mesmo. Mas você pode também, quando profetiza, não só estar cheio, mas também abençoar outras pessoas. E ele fala, que bom que você ora em outras línguas e você edifica a si mesmo. Mas buscai os melhores dons. Buscai. E aí ele fala que quem profetiza, né, edifica a igreja. Nós precisamos sair daquele lugar do individual e a gente perceber que você está num corpo, que você está no coletivo. Amém? Então, se você já estava confortável, Thalita, você falou que precisava ser cheio do Espírito, e eu já oro em outras línguas bem muito. Agora, vamos profetizar? Vamos para outra parte? Que bom que você já está aí, preparado, sendo edificado a si mesmo. Mas vamos edificar a igreja? Amém? Então, quando nós falamos, queridos, dos dons espirituais, nós vamos entrar muito nessa questão da gente edificar o corpo de Cristo. Amém? Aleluia! Então, a gente não pode tratar, queridos, com leviandade aquilo que a palavra trata como importante. A gente não pode achar que é um acessório aquilo que é essencial. E os dons espirituais, ele não é um acessório no meio da igreja. Ele é essencial, nós precisamos fluir neles. Amém? Aleluia. E aí você pode falar assim, Thalita, tudo bem, mas eu não entendo muito essas coisas. Eu ainda não fiz o rema. Ou se eu fiz lá atrás e eu não entendi. Então hoje você vai entender. Amém. Eu creio, queridos, que o Espírito Santo vai falar com você, destacando quando você fluiu em um, quando você fluiu em outro, qual que ele quer manifestar na sua vida com mais frequência. Sabe, a gente precisa ligar o nosso radar espiritual. A gente vem para o culto e às vezes vem no automático, no sentido de eu vou sentar, eu vou louvar, Deus vai falar comigo. E a gente tem que vir para o culto, eu vou sentar, eu vou louvar, eu vou ser Deus na vida das pessoas e Deus vai falar comigo. Aleluia, glória a Deus. E aí, a própria Bíblia não nos instrui a não sermos ignorantes quanto aos dons espirituais. Claramente fala assim, queridos, 1 Coríntios 12, 1, diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E aí eu olhei no original, não conhecer, não entender ou errar e pecar por ignorância. Então, queridos, se Deus está falando, não seja ignorante, hoje não seremos ignorantes. Eu não consigo, com o tempo que eu tenho, tocar em todos os dons espirituais. Mas eu vou tocar em alguns que são aqueles que a gente faz assim, confunde e vira uma bola, que às vezes a gente não consegue separar o que é o que está acontecendo. E a gente precisa separar, para a gente entender qual é o propósito que Deus está tendo naquele momento. Se a gente confunde tudo, você não sabe nem o que você faz com a informação. Às vezes você fala, opa, tem alguma coisa aqui acontecendo, isso aqui está vindo de Deus, mas... E a gente precisa saber. Amém? Nós somos um corpo de Cristo ativo, que funciona bem. Se você também pensou, Thalita, tudo bem, eu já entendi que é importante, mas eu acho que isso aí não é para todo mundo, não. Eu acho que é o seguinte, os ministros precisam fluir mesmo. Mas eu estou tão bem aqui, não preciso disso. Aí nós vamos ver
que precisa sim. Quando está escrito assim, ó, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia que eu li para vocês lá em cima. Quando alguém fala assim, sigam, tem na língua portuguesa um recurso chamado sujeito oculto. Não deu nome. Tem hora que a gente dá nome aos bois. Aqui não deu nome aos bois. Vamos imaginar, pensar o contexto que foi escrito essa... É uma carta. Uma carta para uma igreja. O autor sabia que ele estava mandando para muita gente, não é? Então, se fosse assim, só para os profetas. Aqui não ia estar escrito assim, profetas, sigam o caminho do amor. Mas não está. Se está sendo endereçada à igreja é o sujeito oculto. Igreja, siga o caminho do amor e busque os melhores dons. Amém? Então é para você, é para todos. Queridos, Deus não faz acepção de pessoas. O interesse de Deus não é, ok, vou usar uns e outros não. Ele quer usar todo mundo. Sabe, a gente está perdendo profundas e raras e importantes oportunidades de acabar com o que o diabo tem feito no mundo. Sabe por quê? Porque Deus está assim, ó, me escuta. Eu tenho uma palavra para quê? Ei, e você tá? A Camila profetiza. E Deus fala, querido, bora. A gente sempre fala aqui, queridos, os ministros da igreja, o nosso pastor, ele não está lá no seu trabalho. Mas você realmente acha que Deus tem palavra para entregar para as pessoas só que estão aqui na igreja? Ele não pode entregar uma palavra no ônibus, no trabalho, no refeitório, não pode. Não. Então, é para todos. É importante que todos busquem os melhores dons. Amém? E isso é extremamente importante. Quer dizer, eu sei, a gente fica muito feliz quando Deus entrega uma palavra, nos usa, né? A gente é o canal de Deus para abençoar alguém. Mas ainda assim, quem tem que ser engrandecido não é você, é Jesus. Amém? A gente não vai pegar essa glória, não é nossa. A gente foi só um canal. Só que, querido, ser um canal ainda é muito poderoso e muito precioso para a gente não ser. Mas não deixe nem alguém te dar essa glória e nem pegue você. Porque não é sua. Porque sem a revelação, sem a inspiração do Espírito Santo, você não faria. Então não foi na sua capacidade. Amém? Não vamos fazer isso. Muito menos, muito menos. É triste ter que falar isso, queridos, mas você não vai ganhar nenhum benefício com isso. Profecias não são pagas. Revelações não são pagas. Aquilo que você recebeu de graça você dá. Amém? Então, parece bobagem, mas quantas vezes a gente não vê isso? Pessoas que cobram, pessoas que, tudo bem, nossa, eu te ajudei, que legal, você podia, né, me recompensar. Querida, a sua recompensa se chama galardão e é lá no céu. Amém? E nada que é terreno se compara ao que vai ser o nosso galardão. Então, não perca. Amém? Aleluia. Porque quando nós fazemos isso, queridos, além de você não receber a sua recompensa, porque você já recebeu ela naturalmente, você ainda está sendo uma pedra de tropeço para o corpo de Cristo. Porque as pessoas vão julgar e elas vão achar que todo mundo é assim. Então, nós não fazemos essas trocas, nós não vendemos, não fazemos esse tipo de absurdo. Amém? Um dos dons mais conhecidos, que até aqui ele fala para buscar o dom da profecia, é a própria profecia. E dentre os dons ministeriais, eles têm 3 ramificações. A profecia, ela faz parte de uma ramificação chamada dom vocal. O que é um dom vocal? É um dom que ele é expresso por meio da comunicação. Ele é expresso por meio da fala. Então, a profecia ela é considerada um dom vocal. E o que pode ser? Thalita, é muito abstrato esse negócio de profecia. Fica um negócio assim que eu nunca sei o que é. Calma. Fala assim comigo. Calma.
Amém. Calma. É algo que Deus quer comunicar a uma pessoa. Um pensamento, um conselho de Deus. Algo que Ele tem para falar, uma mensagem para uma pessoa. Não necessariamente, a gente vai ver no futuro, em breve, que não precisa ser uma coisa referente ao passado dela ou ao futuro dela, mas às vezes pode ser um conselho para agora. A pessoa está pensando em fazer um negócio, e aí você entrega uma palavra falando, olha, Deus colocou no meu coração, não sei o que está passando na sua vida, mas essa inspiração, essa nota que você tem para fechar um negócio. E aí você dá um aconselhamento, pare de fazer tal coisa. Um aconselhamento. Amém? Profecia, vamos pensar assim, um pensamento de Deus sobre algo ou um aconselhamento. Certo? Amém. Que não necessariamente você vai ver tudo para entregar a palavra. Nossa, Deus me mostrou aqui que você está fazendo um negócio de investir dinheiro na empresa tal. Não necessariamente, tá bom? E a profecia, ela não precisa ser acompanhada de outros dons. Ela, por si só, você pode chegar, só dar a profecia e tá certo. Tem outros dons que, normalmente, eles atuam mais junto. Embora a profecia também pode atuar junto, em conjunto, com outros dons. Amém? E aí, eu vou mais para frente, eu vou explicando e a gente vai voltando sempre na profecia, porque ela está envolta nos outros mesmo. Só um minutinho que o negócio andou aqui. Profecia não é pregar, é um aconselhamento. Profecia não é pregar, é um pensamento de Deus, um aconselhamento. Não necessariamente quer dizer também que nenhum ministro profetiza. É super comum, inclusive, durante as ministrações vem uma profecia. Pode acontecer de ministros profetizarem, mas nem toda profecia é uma ministração. Amém? Não precisa pegar também a pessoa lá, Deus deu uma nota para você. Senta aqui, meu querido, e 3 horas depois a pessoa ainda está lá. Tá bom? A gente tem que fazer, queridos, isso é maturidade. Você fazer o que Deus mandou você fazer. Só. Thalita, mas era uma frase estranha. Foi isso? É isso. Ponto. Não, mas eu não sei se a pessoa vai entender. Queridos, o mesmo Espírito Santo que falou com você, ele está lá na pessoa, ele vai falar com ela. Amém? Não cabe a você traduzir aquilo que Deus não quis que você traduzisse. Porque se ele quisesse, ele tinha falado inteiro. Amém? Então, a gente também... Thalita, mas vai ficar estranho, querido. Você quer ser ousado e ousado ou você quer ser aceito? Eu vou te dizer que muitas vezes, quando você for ousado e ousado, você não vai ser aceito. Vai parecer doido, vai parecer estranho. Agora, o que você se importa? Opinião das pessoas ou fazer o que Deus está mandando você fazer? Amém. Saia desse lugar, querido. Você tem que agradar a Deus. A Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tá vendo como às vezes flui profecia no meio do ensino? A profecia, ela precisa. Agora fala comigo também. Precisa. Está alinhada à palavra de Deus. Quer julgar uma profecia? Está na Bíblia. É permitido pela Bíblia. Posso falar assim, olha, estou vendo aqui que você vai casar com o marido de fulano de tal. A Bíblia aprova divórcio assim? Como que está funcionando agora? Pode divórcio só com a permissão de Deus? Tem essa permissão? Não pode. Então você já sabe. Não é. Tem que estar alinhado à palavra de Deus. Não importa se era tudo que a sua alma queria ouvir. Não está na Bíblia, não serve. Amém? Critério rigoroso para a profecia. Tem que estar alinhado com a palavra. Aleluia. Ela deve glorificar Cristo. Eu não posso, querido, entregar uma palavra para você, falando para você fazer isso, aquilo, por mim. Deus está me dizendo, entrega seu carro, irmão. Falou comigo isso não. Entendeu? Claro que se Deus colocar no seu coração
E faça, queridos, com generosidade, não tem problema nenhum. Mas eu não posso entregar uma profecia para você que beneficie a mim. Amém? O glorificado com tudo isso é sempre Cristo. Aleluia. Do mesmo jeito, querido, a profecia ela não pode te deixar deprimido. O cara vem aqui e te entrega uma palavra que você sai, meu Deus. E agora? Traz libertação. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das Luzes, que nunca muda. Se é ruim, não dá para ser de Deus, queridos. Claro, às vezes a profecia vai te confrontar contra um pecado que você está cometendo. E o que você vai fazer? Você vai chorar porque não consegue largar o pecado? Não. Aí você para de fazer o que está errado. Mas sabe, queridos, a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas, não importa se você está dentro da igreja ou quando você abre o seu Instagram, tem um ministro lá que ele tem 5 milhões de seguidores. Ele pode manipular as pessoas por profecia. Ele pode querer trazer o emocional das pessoas ali para ter algum tipo de benefício. E aí você vê aquilo e você fala, eu fiquei tocado. Eu acho que eu estou realmente. Vamos pôr os crivos, está na palavra? Trouxe libertação? Ou trouxe peso? Então, a gente vai avaliando. Do mesmo jeito, querida, eu estou falando para você, não é somente para você pegar e falar assim, ótimo, agora quando eu estiver aqui, ó, eu já vou ficar pronto. Pode vir as profetadas tudo aqui, ó. Que eu estou pronto, estou ensinadinho, ó, eu sei que isso é isso, que isso aqui. Não, mas é para você saber fluir. E você saber também quando alguma coisa pode ser da sua mente ou não, do Espírito. Amém? Então, nós precisamos estar dispostos a trabalhar. Aleluia! Glória a Deus. Ela precisa confirmar com o seu testemunho interior. Você, às vezes, já está com aquela nota. Aí vem uma pessoa e te entrega a profecia cravada. E você fala, era isso mesmo. Bora. Mas a pessoa entrega e você fala, Deus não falou nada aqui não. Então, filho, tudo certo também. Amém? A profecia, ela tem alguns propósitos. Um deles, edificar, construir, levantar a sabedoria cristã, né, e a santidade no meio da igreja. Então, ela vai trazer a questão da sabedoria de Cristo e ela vai também edificar, construir, consolidar ali a questão da santificação dentro da igreja. Ela pode também exortar. Então, às vezes, você está precisando ser encorajado, animado. Você chegou aqui, porque é isso que a profecia faz, liberta. Você chegou aqui, ó, não, você sai daqui espivitado, recebeu palavras do Senhor de ânimo, de encorajamento, e você sai daqui transformado. Só um minuto, que aqui andou. Amém? Então, também, consolar. A profecia, ela também tem um caráter de consolo. Ela pode, sim, trazer conforto e alívio do sofrimento. Amém? Às vezes, a pessoa estava presa ali e você vai trazer uma palavra de Deus que vai consolar a vida dela e diminuir o sofrimento. Aleluia. E aí, como eu falei antes, queridos, a profecia ela pode acontecer de várias formas. Às vezes a gente fala assim, não, só assim é profecia. Eu vou te dar uma listinha de muitos jeitos. Ó. Sonhos, visões, voz audível do Espírito Santo, percepção, aquela nota, línguas e interpretação, que não é a línguas que você ora para si mesmo, mas quando tem a oração em línguas que se levanta, se manifesta, e tem a interpretação das línguas. Pode ser profecia, anjos, e profecias mesmo, né, ali faladas, ou até por mensagens. Então, no meio da mensagem aqui, acontecer de sair umas profecias. Então, são muitas formas. Às vezes, a gente quer engessar. A pessoa fala que viu o anjo, que o anjo falou não sei o quê, você fala que não. Mas quando você olha na Bíblia, não tem anjo que fala o que ia... O critério era qual mesmo? Está na Bíblia? Não é aquilo que a gente acredita, não é aquilo que é confortável para a gente, mas é aquilo que a palavra possibilita. Então, sempre julgue, né, as suas percepções. Veja, esteja atento. Porque às vezes tem muito mais do que você só ficar com essa nota para você fazer. Amém. Aleluia. Então, aqui nós falamos sobre
profecia. Agora a gente vai entrar em palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então não vamos se perder até aí, beleza? Vamos lá. Profecia é um aconselhamento, um pensamento de Deus que você vai ser usado para transmitir para alguém. Certo? Palavra de sabedoria é uma revelação sobrenatural. É uma revelação sobrenatural sobre o futuro. Então, são eventos, fatos, coisas que vão acontecer no futuro. A profecia ela é um aconselhamento que você pode nem ver tudo o futuro da pessoa. Você teve ali, ó, certo? Então tá. E aí, queridos, a gente não deve confundir, porque às vezes fala assim, eu tenho o dom de palavras de sabedoria, porque eu sou uma pessoa tão sábia. O negócio flui assim de mim. Todo mundo que vem, eu tenho um bom conselho. O negócio é, chegou, mal falou, já estou aconselhando. Não é esse tipo de sabedoria. Não é uma sabedoria humana. É a sabedoria de Deus, que Ele vai compartilhar um fragmento com aquela pessoa do que Ele viu no futuro, para ela trazer agora, e essa pessoa, de fato, ali ser edificada. Amém? Então, não é a sua sabedoria, querido. Você pode ser muito esperto, muito inteligente, muito fofinho, mas não é isso. Amém? Ela é uma revelação de fato que vem de Deus. E aí a gente tem que ter muita sabedoria, agora sim, na hora que a gente vai fluir nisso. Por quê? Às vezes você vai ter palavras para entregar para pessoas que você conhece. Para você não achar ou não querer entregar palavras de modo natural. Porque você acha que alguma coisa vai dar ruim no futuro. Aí você chega lá, eu tenho uma profecia do Senhor. Vigia, crente. Amém? É de Deus mesmo. É algo que Deus compartilhou com você. Aleluia. E aí a gente tem que pensar o quê? Às vezes você vai receber uma palavra de sabedoria, testificou em você. Você falou, não, realmente eu percebi que era algo de Deus, divino, nananã, mas não aconteceu. E aí? Onde está o problema? Está o problema em Deus? Ou talvez você que não tenha seguido a instrução, não tenha seguido a orientação, não tenha seguido a Bíblia, fez tudo diferente e não teve o resultado que Deus estava esperando. Então, a palavra de sabedoria, ela é condicional àquilo que a gente faz. Porque não é, querido, porque você recebeu uma palavra de sabedoria que o negócio vai acontecer impreterivelmente, porque Deus não vai tirar o seu livre-arbítrio. Entende? Não, Thalita, eu posso ficar à vontade agora, porque eu vou ser uma pessoa muito rica, muito próspera. Aí Deus fala, doe com generosidade. Não, eu não preciso doar não, porque eu vou ser muito rica, muito próspera. Está condicionada a sua obediência àquilo que Deus falou. Amém? Então, não adianta você também, às vezes, queridos, há coisas que você faz a sua parte. Não cabe a você se condenar por uma coisa que veio a nota, você entregou a palavra, a pessoa não viveu. Poxa, eu acho que eu fui carnal. Pelo amor de Deus, e agora? Calma. A gente não sabe o outro lado. Amém? Por isso que é tão importante a gente ter o conhecimento referente aos dons espirituais, porque às vezes ou você dá peso para a pessoa, ou você carrega peso desnecessariamente. Amém? Então a gente precisa conhecer aquilo que nós vamos viver. Bora lá. Um exemplo de palavra de sabedoria, a gente pode pegar com o próprio Jesus, quando ele fala que Pedro iria negá-lo. Porque Pedro não tinha negado ainda. Jesus nem ia estar perto de Pedro. Pedro nem tinha essa intenção de negar Jesus. Como que Jesus sabia? Palavra de sabedoria. Isso está em Mateus 26, 34. Jesus respondeu, na verdade, lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Sobre o futuro. A palavra de sabedoria é sobre o futuro. Aleluia. E agora nós vamos falar sobre a palavra de conhecimento, que é bem parecida com a palavra de sabedoria, mas ela é do presente e ela pode ser do passado. Eu vi que você passou por tal e tal situação e Deus está te orientando. Nanana. Lembra que eu falei que normalmente a profecia ela pode vir sozinha, mas normalmente a palavra
de sabedoria, a palavra de conhecimento, ela vem junto com a profecia. Porque pensa só, faria algum sentido eu chegar, pastor Toninho, Deus está me mostrando que o senhor está passando por isso, por isso, por isso, por aquilo, por isso, por isso, por aquilo. Eu falo, tô. Não, eu vi que o senhor está. É isso. Vai ter alguma orientação, amém? Não faz sentido. Então, normalmente, quando você entrega uma palavra de sabedoria ou de conhecimento, vem o aconselhamento do Senhor, vem aquilo que Deus está pensando sobre a situação, para que você dê a mensagem toda. Senão a pessoa fala, tô mesmo, nossa, que bom, legal. E não é o objetivo, né? Então, vamos lá. Também é uma fração que Deus revela. E é Deus, não é o amigo que te contou, não é você que viu no Instagram. É Deus revelando ao seu coração algo. Amém? Aleluia. Também tem gente que pensa assim, dons do palavra de conhecimento, tá ali, tem aquela pessoa que ela pega a Bíblia, ela abre assim e ela conhece tudo. Ela entende tudo que está na Bíblia. É um conhecimento. Não é isso. É sempre, está dentro do agrupamento de dons de revelação. Então, ela vai estar ali, inspiracionais, inspirado por Deus. Então, é de Deus e não é um conhecimento natural de você abrir e estudar muito a Bíblia. Amém? Eu só ver um negócio aqui. São dons de revelação. Falei certinho. Então, não é do seu conhecimento natural da palavra. É daquilo que Deus, de fato, coloca uma nota que a pessoa está vivendo ou que ela viveu e Ele quer que ela faça tal coisa. Ele tem uma instrução, Ele tem uma orientação. Amém? Então, beleza, vamos seguir. Também não é sobre o tanto que você conhece de Deus. Thalita, eu tenho um conhecimento de Deus tão grande. Sim. Negócio começa, eu já sei para onde Deus vai levar. Amém, irmão. Que bom que você tem intimidade com o Senhor. Mas também não é palavra de conhecimento. Porque a palavra de conhecimento, ela traz uma revelação sobre algo que está acontecendo ou que aconteceu. Amém? E a de sabedoria do futuro. Conhecimento passado e presente. Não vai ter prova, mas é importante a gente não trocar as coisas. Amém? E aí a gente vai ver essa palavra do que está acontecendo agora, quando a gente vê Ananias recebendo a revelação sobre Saulo. Porque está escrito assim, em Atos 9:11. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e aceite por um homem... É isso mesmo? É aceite que está... Agora eu fiquei... Pergunte. Não sei, porque o meu aplicativo colocou aceite, gente. Mas tudo bem, eu vou ler aqui. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele... Vamos à aula de português. Passado, presente ou futuro? Presente. Então, ele teve a revelação de que Saulo estava orando, tá bom? Então, a gente sabe aí uma palavra de conhecimento. Ela pode se manifestar também por revelação interior, voz audível do Espírito Santo, línguas com interpretação, dom da profecia, visões, sonhos, por anjos também. E muitas vezes, queridos, como eu falei, expliquei para vocês direitinho, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, muitas vezes ela vem carregada com a profecia. Mas a profecia por si só, ela pode vir sozinha, só o aconselhamento. Sem mostrar o que está acontecendo, sem no passado, no presente, o que vai acontecer. Só Deus falou isso aqui. Ponto. Certo? Amém? Porque a gente costuma, né? Na hora que você recebe uma palavra, você chama tudo de profecia. Recebi uma profecia. E aí a gente precisa saber as diferenças. Aleluia! E tem uma coisa... muito legal, chamada dom de discernimento de espírito, que também é um dom que está ali na categoria, um dom espiritual, na categoria de revelação. Que é o quê? Quando você vê ou ouve
e você sabe o que está no comando ali. Você consegue identificar se está tendo uma ação que é divina, que é humana ou que é demoníaca. Então, a pessoa, às vezes, chega para você naquele maior espírito, eu sou o profeta do paninho, pá! E aí você ouve e você fala, vem aquela nota, foi humano. Um exemplo, discernimento de espírito. Do mesmo modo, a gente vê, e até eu separei aqui como exemplo, quando Pedro fala para Jesus que ele não ia sofrer, que nada daquilo podia acontecer, e Jesus fala, opa, arreda-te, Satanás. Então, a gente sabe que Jesus identificou ali, Pedro não falou nada ruim. Veja que bonitinho, Pedro cuidando do mestre. Mestre, por favor, vem aqui direitinho. Espera aí, vamos lá, para você não se perder comigo. Vamos lá. Em Mateus 16, 22, 23. Você pode abrir e fica aí, que depois a gente vai ler outro verso. Mateus 16, 22 e 23. Jesus identifica uma influência demoníaca em Pedro. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá com você. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ele percebeu, porque o que Pedro falou era fofinho, era bonitinho. Mas a intenção, aquilo que estava por trás, era uma influência demoníaca. Nós vamos ver também que o discernimento de espírito, ele não... Porque às vezes a gente acha que quem tem discernimento de espírito só vê demônio. E não é. Você pode ver também, identificar percepções humanas, você pode também perceber a ação divina em algo. Você fala, nossa, a atmosfera aqui está assim, eu vi anjo. Isso também é discernimento de espírito. Não é só demônio. Porque tem gente que não gosta nem desse dom, gente. Fala, eu quero ter todos, menos discernimento de espírito. Estou obrigada, mas não precisa. E você não precisa necessariamente ter a visão da coisa, mas a percepção. Amém? Então, discernimento de espírito não quer dizer que você olhou e você fala, eu estou vendo um deusinho assim, é a ação de Deus. Não, quando foi o homem, eu vi um homem assim, homem. Não é isso. Amém? Não é isso. Então, você pode ter só a percepção, só a nota mesmo. Agora, deixa eu ver. Também não é, querido, uma reação, não é uma avaliação humana e natural. Não é você olhando, o jeito que se porta aqui. Acho que isso aí é um espírito demoníaco de prostituição. Veja só. Querido, muita coisa não é, não. Não é o seu olho natural, as características naturais, mas algo que o Espírito Santo vai revelar para você. Amém? É uma partícula, um compartilhamento do conhecimento de Deus. E aí você sente e percebe ali o que está atuando. Amém? Porque senão, queridos, a gente vira natural. E não tem como um dom espiritual ser natural. Porque eu olhei, eu acho que está assim, eu acho que está assado. Não é o que você olhou. Quem tem o dom de discernimento de espírito, vem realmente uma nota, uma revelação sobrenatural sobre aquela situação ou pessoa. Amém? Então, é a habilidade de julgar o que está por trás das intenções ali. E não tem como, você poderia julgar a cara, você poderia julgar a roupa, você poderia julgar o jeito, mas a intenção só Deus sabe. Então, por isso que é uma revelação de Deus, a partir de Deus. Não é adivinhação. Thalita, agora eu estou atuando assim, Entrei num novo dom. Eu olho para a pessoa, eu sei o que ela está pensando. Só de olhar, você acredita? Não é isso. Amém? É sobre a influência. Amém? Senão daqui a pouco a gente está querendo o quê? Fazer hipnose. Vamos lá. Vem aqui. Não é isso. Não é a sua bolinha de cristal. Tá bom? Não é também somente ver espírito maligno, como eu falei. E também, querido, não é uma avaliação psicológica.
da pessoa. Não, Thalita, eu fiz aqui o teste de temperamento. Fiz o teste de personalidade. Eu sei que aqui é demônio. Pode ter certeza. Não é isso. Gente, tem muita... Como diria, vocês vão ver coisa. Então, não é isso. Amém? Então, a gente vai saber aí que é, de fato, uma identificação, uma percepção de uma influência que está atuando ali. E você vai saber se é de homem, se é algo carnal, se é de Deus ou se é demoníaca. Aleluia. Thalita, tudo bem, achei bem interessante isso aí, mas para que serve? Eu ficar vendo as coisas, falar assim, de Deus. Demoníaco. Interessante. Aí vai aparecendo, certo? Errado, certo? Não é isso. Amém? Serve para quê? Às vezes você vai orar por cura, e aquela enfermidade é porque tem um demônio oprimindo a pessoa. E aí você sabe que não é só orar por cura, mas é também expulsar o demônio. Você vai receber uma profecia, a pessoa ali queria te ludibriar de algum jeito. E você percebe que é uma influência demoníaca, você já não aceita. Às vezes tem uma pessoa com influência demoníaca tentando causar um dano à sua família, e você percebe. Todo dom espiritual tem função. Porque não é acessório, é ferramenta. Amém? Aleluia. Então você precisa estar atento e detectar isso que Deus está comunicando. Você vai, por meio, queridos, dos dons espirituais, você vai detectar coisas que você vai frustrar e você vai desmascarar muito plano de Satanás. O reino, a igreja em si, dos dias atuais, ela parece que está esquecendo, querido, que tem um Satanás agindo por aí. Sabe? E aí é ótimo, porque se eu e você, a gente acha que ele não existe, que ele não é real, e que ele está só aguardando Jesus voltar, ele está solto para fazer a vontade dele. Só que ele não está solto, querido, porque ele vai achar uma Thalita, ele vai achar o pastor Lucas, ele vai achar uma Laiane, ele vai achar um Neita, ele vai achar pessoas aqui que vão acabar com as obras deles, porque nós vamos ver, nós vamos identificar, nós vamos repreender e vamos mudar situações. Amém? Não é só para você falar que você é ungido de Deus e usado pelo Senhor. Você é importante, você tem uma função no reino de Deus. E por fim, queridos, eu queria rapidamente diferenciar algumas coisas. O que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito e profecia é diferente de você ser profeta. É diferente. Não é a mesma coisa. Amém? Eu vou ler para você. E isso eu gostaria que você abrisse Efésios 4, do 9 ao 13. Efésios 4, do 9 ao 13. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra. Isso é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Ou seja, aqui está falando de Jesus. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros pastores e mestres na igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Eu li esse aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Desculpa que eu esqueci de avisar. Mas aqui ele fala assim, que Jesus desceu, subiu e ele deu dons aos homens. Uns para profetas, apóstolos, e aí ele vai citando. Quem deu é Jesus. Não adianta a gente olhar e falar assim, eu acho muito lindo ser profeta. Inclusive, eu já falei aqui que queria. Eu acho muito legal. Mas, no chapéu seletor de Cristo, não fui para essa... Não foi essa a minha alçada. Mas tá tudo bem, estou feliz. E aí, queridos, eu não posso só porque eu acho legal, porque eu acho bonito, eu falar sou profeta.
Não posso, porque não é assim. Ah, Thalita, mas eu dei profecia. E se cumpriu exatamente o que eu falei na palavra de sabedoria. Você que não sabe. Queridos, é para o corpo. Lembra que eu falei que todos podem fluir nos dons? Todo mundo é profeta? Não. Uns são umas coisas, outros são outras. Não queira ser o que Deus não chamou para ser. Vai ser desconfortável para você e ruim para o corpo de Cristo. Thalita, então tá, tudo bem. Qual é a diferença? Como é que eu sei o negócio? Como é que eu sei se eu estou aqui no profeta? Um profeta, querido, ele tem algumas características. Ele flui em dois, três ou mais dons espirituais além do profecia. Flui muita coisa, né? Então tá. O profeta também, ele é chamado para ser ministro. Todo mundo que está na igreja pode profetizar, mas todo mundo é ministro necessariamente? Não. O profeta, ele tem essa questão de ser ministro. Deixa eu só voltar aqui. Então, nós precisamos, queridos, discernir essas coisas. Não é tudo a mesma coisa. Nem todo mundo que profetiza, nem todo mundo que tem discernimento de espírito é profeta. Tem coisas diferentes. Mas, Thalita, então, mas eu não posso fluir. Pode, criatura, tá tudo bem. Até lá fala em 1 Coríntios, buscai os melhores dons. Seja livre. Isso também de buscar os melhores dons, que ele se dedique à palavra, tem uma vida com o Espírito Santo, mas não fica assim, eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero ouvir. Você pode ser enganado por demônio. Esteja só íntimo de Deus já basta para as coisas fluírem e você receber e ter dons aí. Amém? Não fica pedindo coisa que... Aí eu quero tanto ver, daqui a pouco você vai ver errado. Vá com calma. Amém? Tudo, gente, é equilíbrio, é discernimento na palavra. Amém? A gente é aquilo que a gente tem que ser. Não queira ser o que você não é. Mas buscar os melhores dons é questão de ter intimidade com Deus. Você vai afinando, você ora tanto em outras línguas, que você vai ficando sensível e as coisas vão acontecendo. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, queridos, você não pode, por si só, ativar os dons de revelação. Deixa eu ver, eu quero orar pelo pastor Toninho. Pastor, eu quero ver. Não é assim. Não é seu. Amém? É o Espírito Santo que compartilha com você. Não é uma bola de cristal que você senta lá para ver o que você quer. Amém? Outra coisa que Deus colocou no meu coração, queridos. Muita gente está aguardando profecia porque está com pouca fé. Para não dizer incrédulo naquilo que Deus falou para ele, ele não quer fazer. Então ele fica aguardando profecia porque ele devia estar andando em fé e está com medo. Então, abre o teu olho. Se Deus já falou com você, você não precisa de profecia nenhuma. Você querendo ouvir só o que você quer, você vai ouvir demônio. Doutrina de demônio, ensino errado. Deus falou, faz. Amém? Não fica procurando isso ou aquilo. Não faça isso. Aprenda a ser guiado pelo Espírito, querido. Como eu falei, o Rema tem uma disciplina só para isso. Não dá para falar tudo agora. Mas é extremamente importante para você não ser ludibriado, para você não ser enganado. Aleluia. Glória a Deus. O profeta nem sempre ele vai ter uma palavra para você. Eu sei, sua mãe falou que você era lindo, maravilhoso. Mas não é assim que as coisas funcionam. Amém? Então tá. Não, Thalita, eu preciso ir atrás daquele profeta porque ele vai falar comigo. Pode ser que não tá. Não se desaponte com isso, queridas. E ele não sabe todas as coisas. Como eu falei, não é uma bola de cristal que você vai entrar lá e ele vai ver. Não é, ele sabe o que Deus compartilhou com ele, para ele saber. Não, me diz aí o que vai ser. Se eu comprar esse carro, eu vou conseguir pagar? Aí a gente tem que trabalhar tudo. Fé, tem muitas camadas, né? Mas não é assim que funciona. Aleluia. Você pode operar nos dons e não necessariamente ser profeta. Saiba disso e deseje fazer isso. Amém? Tinha muita coisa ainda. Mas, queridos, teve uma coisa.
duas, aliás, que eu preciso falar para vocês. Profecia não é falar o que você pensa. O que você está achando, o seu julgamento, não é para você despejar nas pessoas como se fosse uma profecia. Não é nem para você falar, porque Deus não chamou a mim ou a você como juiz. A gente não vai ficar ferindo pessoas dentro da igreja porque eu acho, porque é minha opinião ou porque eu penso. Amém? Quando a pessoa chega aqui, queridos, ela tem que ter segurança de que ela está num lugar sadio, que as pessoas de fato vão ser espirituais. Aí a pessoa vem aqui toda sensível e você falamos algo totalmente carnal, totalmente humano e minamos aquela pessoa. A gente está aqui para levantar a pessoa. Amém? E outro ponto importantíssimo. Você que é profeta, qual desses que você está fluindo? Deus foi muito claro comigo quanto a isso. Profetas, saiam do armário. Tá confortável, tá gostoso o banco, mas tá na hora de você levantar e você atuar na sua igreja. Não é acessório, é ferramenta. E o profeta, ele faz parte dos dons que edificam o corpo de Cristo. Depois a gente vai ter igreja deficiente, porque você está no seu conforto. Eu não posso ficar no meu? Vamos. Tô brincando, queridos, mas ninguém pode. Esse é o problema. A gente não entendeu que a gente está aqui servindo um Deus vivo. Aí eu não estou aqui para fazer o que a Thalita quer. Eu estou aqui para fazer o que Ele quer. Porque na hora que eu falei assim, eu levanto as minhas mãos, Jesus, e a minha vida é sua, a minha vida é dele, não é minha mais. Thalita, mas eu vou passar vergonha. Ainda bem que Jesus não pensou no que Ele queria fazer, não é mesmo? Porque talvez Ele não quisesse passar por tudo que Ele passou. Mas o amor dele por nós foi tanto que Ele nem pensou no que Ele queria. E o seu amor por Ele é tanto que você não pensa no que você quer? Ou a gente continua, não, mas eu não quero, mas eu não gosto, mas eu não me sinto confortável. Tá na hora, queridos, da gente acordar. Tá na hora da gente despertar. Eu sei que eu estourei um pouquinho o tempo, mas eu gostaria de fato que o louvor cantasse uma música. E você, no seu lugar, você orasse. Não só para que esses dons fossem ativos na sua vida, mas se Deus falar com você, vai entregar a palavra. Vai fluir. Sabe, ensino, queridos, não é simplesmente uma coisa que a gente põe para dentro e a gente fica aguardando, não. Ensino é prática. Não existe por que você saber se você não quer praticar. Então fica sem saber, não vai mudar nada. Aleluia. Você pode ficar de pé. E aproveite, querido. Você está numa igreja que, apesar de ter muito ensino, não é um ensino sem unção, não é um ensino seco. Verbo da Vida, queridos, é um ministério, sim, que preza pela palavra, mas também preza pelo fervor do Espírito. E está nos nossos valores. Sabe, não queira ser você uma pessoa que talvez porque faz rema. Ah, Thalita, eu entendi muito da palavra e agora está ótimo só para mim. Não. É hora de praticar. Amém. Aleluia. É hora do que está aí dentro sair, queridos. É hora de extravasar. Pai, obrigada, Senhor, porque nós estamos num lugar bom, sadio e saudável, Pai. Obrigada porque a sua palavra, ela zela por nós, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente para sermos um acessório, mas nós seremos ferramenta na vida das pessoas, Pai. Nós queremos, Pai, ser aqueles que ouvem e fazem, Pai. Nós somos aqueles que são obedientes, Senhor. Obrigada pelo seu fluir dos dons, Espírito Santo. Essa igreja não é minha, essa igreja não é do pastor Lucas, essa igreja é sua. Fique livre. Sabe, Deus, obrigada, porque nós estamos num lugar saudável, sadio, com bons ensinamentos. Oh, Pai, obrigada. Obrigada. Eu
sabe? Se você tem uma palavra para entregar para alguém, pode ir. Vai dar certo. Amém? Fique livre. Mas algo que Deus colocou no meu coração agora, querido. Não é porque você talvez... Thalita, ufa, essa passou por pouco. Meu chamado é mestre. Que a gente não precisa fluir nos dons espirituais. Nenhum dom vai andar bem, querido. Caminhar de forma saudável. Thalita, mas eu sou o apóstolo. Nós precisamos dos dons espirituais ativos. Os dons ministeriais precisam dos dons espirituais, querido. Aleluia. Não ache que você não precisa ser fervoroso porque o seu ministério é ensino. Não ache isso. Por isso que às vezes, querido, o ofício do mestre está sendo minado. Porque é tudo muito natural. A gente não vive só de logos, a gente vive de rema. Amém. A palavra seca ali, escrita, ela mata. Mas sabe, querido, o Espírito, ele vivifica. Nós precisamos dar ensino, da palavra, mas cheio de unção. Amém. Aleluia. E por fim, queridos, eu não conheço todos aqui. Mas se você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Cristo, você precisa sair, como foi dito nessa ministração. Eu tenho convicção que eu vou para o céu. Se você nunca fez essa oração, não perca essa oportunidade. Não perca. Não espere mais. A gente não convida você para simplesmente vir para a nossa igreja local. Nós estamos te convidando para ser parte da família de Cristo. Se tiver alguém aqui, levante sua mão bem alto para eu ver. Lembre-se que eu sou pequenininha, embora eu esteja aqui em cima. Então, se você quiser, levante sua mão bem alto. Mas não perca tempo, não perca a oportunidade. Jesus te ama demais para você ficar fugindo dele. Aleluia. Ou se você, querido, já viveu essa realidade com Cristo, já viveu essa realidade com Deus, e as coisas se afastaram dos caminhos de Cristo, mas você entendeu hoje, você quer viver essa vida do cristão, que tem o Espírito Santo plenamente, vem aqui. Nós vamos orar por você. E você vai ser bem-vindo de volta. Nós amamos você, nós não queremos te julgar, nós não queremos te criticar. Nós só queremos você de volta na nossa família. Se tiver alguém, pode vir aqui à frente. E hoje, queridos, o apelo para o batismo no Espírito Santo, ele é muito precioso. Se você ouviu tudo isso e você ainda está achando que não é tão importante assim, ser cheio do Espírito, querido, vem aqui à frente. Seja batizado hoje. Não protele mais, não prorrogue mais. Tudo que foi falado aqui é para você. Se tem alguém aqui que quer ser batizado hoje no Espírito Santo, vem aqui à frente. Eu não vou me demorar muito. Vamos para o próximo apelo, que é cura. Se você precisa ser curado, se você está com alguma dor, alguma enfermidade, vem aqui à frente, querido. Você vai sair livre. Não vai sair mais com dor. Amém? Pode vir. Por enquanto nós aguardamos, se vem alguém, eu gostaria de